Ciele, Sheila, Bruna, Cândido, né? Os nossos parceiros, a Mário, conheço, né? A Denise, deve ter também o pessoal do valente do Victor Will, também o pessoal está vindo. Eles se chamam. Eu vou mexendo. Legal. Eu vou apertando aqui, né? Vou ter mais para cá. Pessoal, então o objetivo aqui é realmente um bate-papo. A gente faz sem slides também. Tive a oportunidade, né, de, por exemplo, ser o primeiro funcionário de uma cooperativa de crédito têxtil. Então, desde contratar funcionário, abrir 800 contas correntes, instalar a porta automática, também tive a oportunidade de, junto com um colega de faculdade, lá em Cominhoto, montar uma transportadora que existe até hoje, também começada do zero, desde contratar galpão, contratar funcionário, vendedor, tabela de preço, instalar sistema de rastreamento via satélite, software, conhecimento do transporte rodoviário, toda a parte financeira. E fui convidado em 2009, eu morei um ano na Bahia, né, fui convidado para retornar para Rio do Sul para montar a Faculdade de Ação. A Faculdade de Ação já existia, era a FCT Vale, a Faculdade de Ciências e Tecnologia do Alto Vale, só que ela estava com problemas financeiros, uma política não muito clara, né? E a gente veio para montar o que hoje é a Faculdade de Ação, com os cursos de Administração, Contábeis e Marketing. Lá no final eu falo um pouquinho da Faculdade de Ação. Mas eu vim hoje aqui principalmente para duas coisas. Trazer alguns conceitos, né? A gente tem a oportunidade de ler um pouquinho mais, então tem alguns conceitos bem interessantes. Vai dar certo. De gestão empresarial, inovação e aprendizagem, e como que esses conceitos eles se ligam, o que uma coisa tem a ver com a outra, o que a gente depende de uma coisa e de outra, e principalmente para fazer algumas perguntas, porque as perguntas é que fazem aquela minhoquinha na nossa cabeça trabalhar. Então eu agradeço, né, ao presidente, agradeço a Bruna pelo convite, né? Quantos minutos a gente tem? São 7, 8 e 20. Tudo isso, vocês não vão aumentar. Falando um pouquinho de gestão empresarial, tem dois caras ali, sabe, o Cid e o Rajan, eles colocam assim, ó, eles são doutores e trabalharam a vida inteira em consultoria, trabalharam dentro das empresas. Eu também tenho 19 anos e trabalho dentro das empresas. Eu estudei um pouquinho, mas minha vida toda foi dentro das empresas. Eles colocam que assim, ó, você precisa ter metas, você precisa identificar quais são os seus indicadores, o que tem de realmente importante no seu negócio, e principalmente você precisa acompanhar as pessoas. Acompanhar é realmente estar ali do lado a lado, todo dia, né? Se tem mercado, fica das 8 da manhã às 10 da noite. Se tem a Fintech lá no Cândido, tem que ir lá na produção, tem que ver como é que estão as coisas. É tudo muito óbvio, mas a gente acaba não fazendo isso. E tem alguns cuidados que a gente precisa tomar referente às pessoas. Então, falando em gestão empresarial, eu só trago dois itens. A gente precisa medir, o que a gente puder medir, a gente vai mostrar aqui como é que mede, né? E a gente precisa acompanhar, medir e acompanhar. Se a gente fizer isso, a gente já está bem legal para ir para uma próxima etapa chamada inovação. O que a gente vai medir? Depende do negócio, né? Depende daquilo que a gente tem, né? Se a gente tem mercado, a gente precisa medir, né? Faturamento, eu preciso saber o quanto eu vou faturar. A gente estava aqui conversando com o Evaí, a questão de abrir domingo, não abre domingo, eu sou contra abrir mercado ou qualquer outra coisa domingo, eu não sou religioso, mas tem que ter um dia da família. Tem que ter um dia da família e tem que ser o domingo, senão daqui a pouco a gente não se vê mais. Pai, filho, né? A esposa, a gente acaba não se vendo. Você teria que medir o faturamento de um domingo para ver se compensa você fazer isso, né? Então você precisa medir. O que vai medir? Vai medir faturamento. O que mais você vai medir? Inadimplência, né? Imagina, o que você não recebe, né?
Então, quais são os indicadores que eu preciso medir? Isso é importante. Eu preciso delimitar e preciso estar todo mês medindo. Se eu não medir, se eu não acompanhar, eu não vou saber onde eu vou. Quando que eu vou medir? A sugestão é que a gente tenha, pelo menos uma vez por mês, um dia ali de corte, chega no dia 30, 31, último dia do mês, faça essa medição. Como é que a gente mede? E daí tem uma planilhinha. Aqui são várias planilhas, tá? Só está mostrando a primeira parte, para mostrar para vocês, por exemplo, lá o faturamento. Não tem números, né? Mas só para a gente explicar qual seria a sugestão, né? Porque a gente precisa ter uma ferramenta. Essa ferramenta é uma planilha de Excel simples. Eu tenho aqui um ano de 2011, eu já vou ter todos os meses, ó, janeiro, fevereiro até dezembro, e também uma média. 2011 já passou, isso aqui eu já tenho medido, eu já sei o quanto eu faturei em cada mês desse. É algo que aqui está em branco, né? Só um exemplo. Eu vou ter um orçado para 2012. Beleza, estou prevendo, então eu faturei R$200.000, estou orçando para janeiro deste ano 220 mil, 230 mil, orçado. E uma terceira coluna de realizado. O quanto que efetivamente eu faturei. E daí eu começo a fazer as comparações. O quanto que eu cresci, né, do orçado por realizado? Qual foi o meu crescimento de 2011 para 2012? Quanto é o acumulado do ano passado? Quanto que é o acumulado do orçado? Aqui eu começo a brincar com os indicadores para a gente ver alguns gráficos aqui embaixo. Mas então é muito importante medir, nem que seja, né, mensalmente, e que você tenha uma comparação com o ano anterior. Isso aqui é fácil de fazer. E sendo bem honesto, pouco a gente faz. A gente visita um pouquinho as empresas, pede poucos números, às vezes o cara não sabe nem quantos funcionários ele tem. É importantíssimo. Bom empreender, vocês têm que ter a empresa na mão, pelo menos em número, né? E a segunda parte da gestão empresarial, o líder tem que estar envolvido profundamente com o negócio, né? Aqui tem uma comparação com o jogo de futebol, né? O líder ele tem que estar com o time dele, não só comandando, dando ordem. Muitas vezes ele tem que ir lá do lado e acompanhar o que aquela pessoa está fazendo. Esse acompanhamento ele é fundamental. Na prática, a gente vê assim, ó, às vezes tem um funcionário, um grupo, uma equipe, que está com determinada dificuldade, a coisa não vai, tu acompanha ele meia hora, uma semana que seja, facilmente tu destrava. Tu consegue, o cara não estava entendendo, não estava indo, por causa de uma coisa muito simples. Que para você que é o empreendedor, para você que é o dono da empresa, é simples. Mas para quem está lá fazendo, é bastante complicado. Até porque ele está fazendo pela primeira vez, ele não tem experiência, ou está nervoso, ou está fazendo alguma coisa diferente. Eu vou passar alguns, porque são 40 slides, isso aqui chega demais, né? Quando o líder executa, quando o líder, o empreendedor está lá junto, fazendo a coisa, acompanhando, ele muitas vezes ele não precisa ensinar como fazer. Ele vai pegar e vai fazer as perguntas certas. O líder também faz as perguntas certas. Se você quer que alguém aprenda, faça as perguntas certas. E saber ouvir, né? Muito importante. Até um tempo atrás, eu vim para Rio do Sul em 2002, né? Eu me formei na faculdade, na FURB, e vim para trabalhar na Gabriel. Era uma diferença muito grande entre, né, Blumenau e o Alto Vale. As empresas muito fechadas, era como tudo da empresa que a gente estava, o cara não podia falar nada, muito receio, o chefe vai brigar comigo, e não posso, né? Então, assim, hoje a gente já percebe que já existe uma abertura e o funcionário já tem condição, e o chefe já pergunta, né? Isso é muito bom. O dono da empresa, o líder e o empreendedor, ele jamais vai saber tudo o que acontece. Ele não tem como ter domínio de todos os processos, detalhe por detalhe. Então ele precisa ouvir. Ele precisa ouvir muito. E claro, né, habilidade de falar. Aqui um ponto legal também, né? A coisa muito quadradinha acaba se tornando mais difícil, acaba fazendo com que
o relacionamento fique muito afastado. Então a dica lá do Bocit e Ralhão, né? Seja informal, tenha senso de humor. E principalmente, né, você tem que mostrar que você se importa com as pessoas. A gente lá na faculdade, né, nós temos, são 12 pessoas trabalhando dentro da faculdade, no administrativo, né, no marketing acadêmico, e nós temos 26, 27 professores. A gente já se programa, a gente sabe, por exemplo, quando que alguém vai fazer aniversário. É uma coisinha simplesinha, né? Mas a gente tenta, a gente se esforça, isso é importante, a gente tem que se esforçar para mostrar para as pessoas que estão conosco que a gente se importa com elas. Porque a lógica é assim, ó, ninguém vem trabalhar, ninguém vem 8 horas da manhã, 6 horas da manhã, ninguém vem para a empresa 7 horas da manhã para ficar de sacanagem. Todo mundo vem para fazer o seu melhor. E quando o empreendedor, o dono da empresa, né, o líder, ele mostra que ele se importa com o funcionário, e essa questão de se importar, tu já percebe. Quando tu chega em algum lugar, tu olha para uma pessoa, tu já vê, pô, o cara não está legal, né? Alguma coisa aconteceu. Tu vai ali e faz uma, duas perguntas, pô, a pessoa já se sente valorizada. Isso tem que se tornar rotina, tem que ser sistemático. O empregado, ele não tem essa obrigação de ter essa visão, mas o líder, o empreendedor, sim. Ele tem que ter uma empatia muito forte. Empatia é aquele negócio assim, ó, a minha tia, ela é muito empática. Ela assiste novela e chora. Ela se coloca dentro da televisão, né? Então, empatia é isso, é você conseguir sentir o que o outro lado está sentindo. Isso é muito importante. O líder precisa disso, a gente tem isso dentro da gente, a gente precisa desenvolver isso muito forte. E não quer dizer que a gente vai passar a mão na cabeça das pessoas. Não quer dizer que se um resultado, um processo, alguma coisa estiver errada, a gente não vai conversar com essa pessoa. A gente vai conversar para procurar entender o que aconteceu. Mas a gente precisa também ser bastante humano, né? Resumindo, é só a primeira etapa. Vão sofrer bastante. Defina as prioridades e metas realistas. Foco no desempenho geral da empresa, aquilo que realmente é importante para a empresa. O líder deve ter comprometimento pessoal, um diálogo franco e baseado na realidade. A gente precisa ter coragem de falar as coisas que precisam ser ditas. Saber ouvir, habilidade de falar. Mente aberta, seja informal e bem-humorado. E prove que se importa com as pessoas. Hoje em dia está acontecendo assim, em Israel também está acontecendo isso, eu conversei ontem com um pouquinho. Funcionário, por uma questão de 50, 100 reais, ele muda de empresa. Então, se tu tens uma ligação com o funcionário, eu digo sempre para os nossos professores assim, professor, segunda-feira vai começar a aula. Primeira coisa que você tem que fazer, tu tem, professor, a gente obriga o professor a fazer isso, né? Você tem 2 semanas para saber o nome dos alunos, onde é que eles trabalham e, se possível, o nome do pai e o nome da mãe. Tu muda a relação. O professor chega na sala de aula, ele já sabe o nome da Maga, já sabe o nome da Denise, né? O nome da Vilma, não sei o nome, não sei o sobrenome, né? Do Cândido. Então, o que acontece? Se o pessoal vai chegando, eu já vou dando boa noite, tendo o nome, aquela coisa toda, o aluno já vai pensar assim, poxa, se eu estou preocupado, né, se o professor está preocupado comigo, eu vou me preocupar com o professor, vou me preocupar com a aula dele também. E o professor consegue perceber quando alguém está mal. Tal como o professor também consegue perceber quem está fazendo bagunça, quem não está. O cara não precisa dar um esporro, né? Tem 2 conversando, né? Como a Mara, você é quase isso. Né? Os 2 estão conversando, eu não preciso pegar e dar um esporro, né? Ou falar, que ele está. Não. Eu sempre vou dando aula, eu vou ali rapidinho, boto a mão no braço dele, ele já percebeu, entendeu? Pô, não está legal. Então, você tem que se importar com as pessoas. E se você é o dono da empresa, no caso do Cândido, com certeza ele sabe o nome de cada funcionário, quando é que esse cara faz aniversário, quais os problemas. A gente já conversou sobre isso, né, Cândido? Então sabe certinho, né? As perguntas. Essas perguntas são para vocês, ó. Vou deixar vocês verem, eu vou tomar uma minha. Perguntas em cima do que a gente já viu, né? Será que eu sei quais são as prioridades da minha empresa, né? Eu acompanho diariamente as pessoas, né?
Eu tenho senso de humor, né? Aquele cara, não precisa vir, eu não sei fazer piada, né? Mas eu também não preciso ser chato, né? A medição de metas, aqui que vem o pulo do gato, né? A medição de metas e o acompanhamento das atividades das pessoas formam as bases da gestão empresarial. Isso aqui é o mínimo do mínimo que eu preciso, tá? Medir e acompanhar. Para que a empresa alcance margens de lucros superiores à média de mercado, é necessário se preocupar com inovação. Você tem que fazer diferente, você tem que pensar diferente. Mas não só você, as pessoas que estão contigo também têm que pensar diferente e fazer diferente. Se você fizer o mesmo que os outros fazem, o máximo que você vai conseguir é a média de lucro do mercado. Agora, se você fizer diferente, se o Evaí lá no mercado dele souber o nome, né, da maioria das pessoas que visitam o mercado dele, ele vai dar bom dia, conhece o nome, sabe quais são as preferências, já bota lá no fundo, na parte da cerveja, o pessoal tem que até lá no fundo, né, tem todas essas. Então, você tem que inovar. E a gente vai falar um pouquinho sobre inovação, para a gente poder ter margens superiores. Aqui tem um pouquinho do Schumpeter, né? A destruição criadora. Destruição criadora é o seguinte, ó. Imagine que você está comprando o iPhone 3, né, cara? Só que já existe o 4 e já estão lançando o 5. Os caras destroem o que eles mesmos fizeram, né? Então você tem que sempre estar à frente, você mesmo tem que destruir o seu negócio. Com uma inovação. Não é fechar as portas, é você reformular. E aí como é que a gente faz isso, né? O que a gente pode inovar? Produto, em algum produto, algum processo, método, alguma prática ou até mesmo em negócio, né? A gente tem um caso, né? Eu trabalho diretamente com o Grupo Sandri. O Grupo Sandri, há 3 anos atrás, foi para um outro ramo de negócio, construção civil. Totalmente diferente. Há 3 anos atrás foram para a educação, com a faculdade de ação, os cursos de graduação e pós-graduação. Então você pode inovar em várias áreas. As pequenas empresas, elas conseguem inovar mais facilmente, isso aqui é uma vantagem. A grande empresa, ela consegue investir muito em inovação. Elas para montar uma garrafinha dessa toda bonitinha, os caras têm dinheiro para fazer pesquisa, para desenvolver molde, para lançar, para isso, para aquilo. Só que é uma máquina muito pesada, muito grande. A nossa vantagem é que a pequena empresa, ela consegue mudar muita coisa. Ela consegue rapidamente mudar. Então não tem desculpa. Uma das formas, uma das dicas para a gente inovar, a gente precisa olhar para dentro da empresa. Primeira coisa, olha para dentro da empresa, identifica o que a gente tem de conhecimento interno, quais são os nossos processos, como é que funciona a nossa rotina, quais são os produtos que a gente tem. Se eu já tenho lá um despachante, daqui a pouco eu vou ter mais algum serviço agregado de contabilidade. Se eu tenho mercado, o mercado já é bastante complexo, né? Eu já tenho que ter açougue, já tenho que ter padaria, já tenho que ter verdura, mas você consegue, olhando para dentro da empresa, recombinar esses conhecimentos e introduzir inovações. Eu sempre coloco o autor, porque isso aqui, os caras fizeram pesquisa, já foram atrás. Para fora da empresa, o que a gente tem? Nós temos as fontes de inovação, a gente pode pesquisar em livro, pesquisar na internet, tudo isso é aberto, né? Aberto ao público. Nós podemos adquirir conhecimento de tecnologia comprando uma máquina, comprando um software, comprando algum equipamento. Vou comprar uma máquina de estamparia, vou comprar uma máquina de fazer fralda, é uma aquisição de tecnologia, vou inovar. Ou inovação cooperativa. Lembra alguma coisa? Cooperativa, cooperação, associativismo. O Luiz já piscou aqui, exatamente. A gente consegue inovar por meio de participação em núcleo de jovens empreendedores, por meio da CEGESP, por meio da Associação Empresarial de Agrolândia. Daqui a pouco vocês vão estar, eu coloquei para a Bruna que sempre que vocês fizerem uma reunião, é importante ao final
carreteiro, uma feijoada, um churrasco, e o pessoal se motiva, né? Já vem, já vamos inovar, já vai fazer um churrasquinho no final. Não hoje não, né? Na próxima, né? Tomar do boi, tá certo. Mas é aqui, tá? É no núcleo, é na associação empresarial que existe uma forma de inovação. Como que isso acontece? De diversas formas, cada um com a sua participação, cada um com alguma ideia nova e também sabendo ouvir. Daqui a pouco, alguma coisa que é feita lá na Associação Empresarial Rio do Sul, de Joinville, né, onde tem lá a Expogestão, daqui a pouco alguma inovação a gente traz para dentro da nossa empresa, ou abrir um novo negócio. Então, assim, isso aqui é o que eu considero mais importante, tá, da palestra inteira. Inovar está à nossa volta. A gente tem que pensar, analisar, internamente ou externamente. É nossa obrigação inovar, encontrar novas combinações. Se a gente não quiser inovar tudo, a gente pode adaptar. É mais rápido e mais fácil do que inventar do zero, né? Então, deixa eu botar isso aqui. Aqui, ó. Palavrinha-chave, tá? Eu só quero que vocês vão para cá, vocês só guardem essas duas palavrinhas só. O resto tudo é inovação. Pensamento inovador. Isso aqui tem que estar na agenda de vocês de todo dia. Eu tenho que ter um pensamento inovador. Se eu tenho um pensamento inovador, cada vez que eu for falar com alguém, cada vez que eu vou fazer um negócio, cada vez que eu for acompanhar as pessoas que estão ali comigo, eu estou preocupado com o pensamento inovador. Na Faculdade de Ação, a gente está buscando maneiras e meios, a gente vai falar sobre a aprendizagem um pouquinho mais, de fazer com que o nosso aluno, principalmente no curso de administração, infelizmente, né, que é de contabilidade, sacanagem, mas no curso de administração, o foco do curso é formar profissionais que inovem dentro das suas empresas, ou com uma nova empresa, se ele quiser. Então, assim, o cara vai se formar na Faculdade de Ação, o objetivo é que ele esteja muito preocupado em inovar. Ele não precisa inovar coisa grande, pode inovar pequenas coisas, pode fazer diferente, pode fazer melhor. É isso que a gente está buscando, a gente tem ferramentas para desenvolver isso nas pessoas. Resumindo, a segunda parte. Resumindo, depois eu faço as perguntas para ver se todo mundo entende. Eu vou fazer pergunta, né? A Bruna já me deu o nome, a lista de quem vai responder as perguntas. Inovação cria margens de lucro superiores. Você pode inovar em produto, processo, métodos, práticas, negócios. Pequenas empresas são mais ágeis para inovar. Análise interna e externa, para a gente verificar o que está inovar e o que não dá. Adaptar é muito mais fácil e barato. É nossa obrigação inovar e o pensamento inovador. Isso aqui você não tem que marcar. A gente vai ligar depois para casa de cada um, eu e a Bruna, as duas palavrinhas da palestra. O pensamento inovador. A gente tem que desenvolver isso. Agora as perguntinhas, quando eu dou um pouquinho de água. Vê se vocês conseguem responder essas perguntinhas. Aqui já tem umas dicas para inovar. Estou de olho nos clientes, fornecedores, concorrentes e grupos regulamentadores. Eu estou de olho na concorrência, estou de olho no que o meu fornecedor. Às vezes o fornecedor pode trazer uma inovação para a gente. Um novo produto, um novo método. Estou de olho nos meus clientes. Os clientes, está no papel da CGESC, na última folha, na contracapa, né? Vocês podem pegar lá. Como é que diz lá a frase? Isso, presidente, por gentileza. Tome a iniciativa de perguntar a opinião do cliente antes do seu concorrente. Você está perguntando para o seu cliente se aquilo que você está fazendo está bom, se ele espera algo mais, se tem alguma ideia, se pode contribuir. Hoje em dia todo mundo quer falar. Você pode ver que essa coisa de rede social é um absurdo. Todo mundo quer falar, todo mundo quer estar junto. Pergunte que você vai ter resposta. Aqui tem mais uma dica para a gente, uma listinha, né? O que eu vou analisar para poder inovar? Tem alguns ambientes, né?
Ambiente tecnológico, dentro do meu negócio, o que está mudando na tecnologia? Ambiente político, talvez interfira. Ambiente econômico, agora a gente tem a expansão da classe C, que está com 52% hoje da população brasileira, está indo para a classe C, de 1.600 a 5.000 e poucos reais de renda familiar. Demográfico, está acontecendo um negócio demográfico no Brasil bem interessante. A população hoje, a maior parte da população tem de 25 a 45 anos, mais ou menos. Então, quer dizer, tem uma massa consumidora muito forte. Daqui a 10 anos, não é mais de 25 a 45, vai mudar, vai ser de 35 a 55. O Angelone, eu trabalhei no Angelone também. Ele foi inaugurado no Angelone lá na Fonte, lá em Blumenau, em 98. Eles sabem, eles vão nos cartórios, eles têm a estatística de quantas crianças vão nascer. Para que eles querem saber quantas crianças vão nascer? Fala. É um aspecto demográfico, né? Demografia, pessoas, né? Cultural, social, ecológico, global. Então, alguns ambientes que a gente pode estar analisando, pode estar olhando para poder inovar no nosso negócio. Sempre pensamento inovador. Para a gente fechar essa parte da inovação, a quantidade de inovações que uma empresa é capaz de introduzir depende do nível de aprendizagem das pessoas. Não adianta eu sozinho querer inovar dentro da empresa. Eu preciso que as pessoas, os meus funcionários, colaboradores, inovem junto comigo. Mas as pessoas só vão inovar se elas conhecerem, se elas puderem aprender. Então, a gente precisa que elas aprendam. Depende do nível de aprendizagem. Se eu tenho comigo pessoas de altíssimo nível de aprendizagem, aprendem muito fácil, com certeza as inovações vão ser mais fáceis para serem implantadas. Uma outra dica, né, claro que as externalidades tecnológicas, ou seja, o avanço tecnológico, também contribui no processo inovador, sempre de olho na tecnologia. Então, falando um pouquinho de aprendizagem. Então, acho que o que a gente viu até agora? A gestão empresarial, eu preciso medir e eu preciso acompanhar. Medir os indicadores, as metas e acompanhar as pessoas. Se eu estou falando em pessoa, depois que eu conseguir medir, eu tenho medido certinho, eu estou acompanhando as pessoas, eu já estou pronto para inovar, já estou com a minha empresa tranquila. Para inovar, a gente pode pensar em produto, em processo, em novos métodos, novos negócios e tudo mais. Eu preciso que as pessoas tenham capacidade de aprender. E como que as pessoas aprendem, né? A grande dica é que atualmente existem tecnologias de gestão que nos permitem entender as etapas do processo cognitivo. O processo cognitivo é a aprendizagem, cognição. Cognição e aprendizagem é a mesma coisa. Hoje já existe tecnologia para isso. Não é botando um chip na cabeça do cidadão. Existem etapas. Na criança é de uma forma e no adulto é de outra forma. Já sabemos como ocorre a aprendizagem e a criação de conhecimentos. Então, eu vou tratar dessa parte aqui. Essa parte aqui, a gente usa ela lá na faculdade, dentro da escola. Mas ela também deve ser usada nas empresas. Como é que a gente faz para as pessoas aprenderem, né? Aqui é um pouquinho do Bloom, que começou com isso em 56. Em 99, o Johan Anderson separou, né? Mas esse aqui eu vou falar. Então, assim, o primeiro estágio, a primeira etapa da aprendizagem, lembrar, esse é o nosso querido verbo, consiste em reconhecer e recordar informações importantes da memória de longa duração. O que é isso? Como é que funciona isso? Quando você vai desenvolver alguma aprendizagem para algum funcionário, você vai pegar um funcionário novo. Primeira coisa que você vai sentar com ele e vai perguntar para ele, o que você já viu disso aqui? Você vai trabalhar no administrativo e emitir nota fiscal. Você vai trabalhar no faturamento, beleza. O que você já viu de faturamento? O que você já fez? Qual o conhecimento que aquela pessoa tem sobre aquela atividade? Qual a vivência anterior? Fazer ela lembrar. É o primeiro passo. A gente precisa, porque não adianta eu pegar aquele funcionário e botar ele já direto para aplicar, para emitir a nota fiscal. Não. Primeiro eu preciso identificar qual o nível de conhecimento que ele já tem, que ele já possui. E fazer ele relembrar e reconhecer
aquele nível de entendimento que ele já tem. Então essa é a primeira etapa. Se eu quero que alguém aprenda, isso aqui funciona. Se alguém tem filho em casa, né? A maioria de nós tem ou vai ter filho em casa. A criança chega em casa da escola, só faz uma pergunta para ela. Só faz uma perguntinha. O que você aprendeu hoje? E ele vai ficar a tarde toda contando, né? Aprendi isso, aprendi aquilo, aprendi aquilo. É a primeira etapa, ele está relembrando e reconhecendo. Isso é fundamental. Na empresa também dá para fazer dessa forma. Na faculdade, obrigatoriamente, lá no nosso plano de ensino, a gente está agora revisando cada aula dentro do plano de ensino, por disciplina. O primeiro item, o professor, ele vem com a disciplina nova, ele precisa medir, ele precisa entender o quanto que os alunos já sabem daquela disciplina. E os alunos podem saber não pelo nome dos autores ali, entendeu? É o Lohan, é o Blum, é o Haran, não pelo nome dos autores, mas pela prática, pela vivência. Por exemplo, tem um termo que é o tal do housekeeping, ó, que bonito, né? Daí a gente conhece como 5S. O que é o 5S, né? Agora eu vou facilitar. É o Seiri, Seiton, Shizuki, né? É a parte da organização. O 5S, quando eles vão fazer 5S na empresa, né, é você organizar as coisas. Primeiro você vai selecionar o que tem de descartável, vai colocar o que você usa mais perto, o que você não usa, você vai botar lá longe, você vai guardar no arquivo morto. Esse é o 5S, fazer uma organização. O aluno, ele conhece o 5S, ele conhece o housekeeping, mas não com esses nomes difíceis. Se tu perguntar para o aluno e dizer assim, ok, tu arruma o teu quarto? Ah, sim, eu arrumo. Minha mãe mandou arrumar o teu quarto, eu tenho que arrumar o meu quarto. Ah, beleza. E como é que você arruma o guarda-roupa? Ah, não, aqui eu guardo as camisas, aqui eu guardo as calças, eu guardo as meias, eu guardo as cuecas, embaixo eu boto os sapatos. Ah, onde é que você guarda a roupa de inverno? Aquela roupa, né, de manga comprida, que a gente gosta de suar, de gravata. Onde é que você guarda a roupa de inverno? Ah, não, a roupa de inverno a gente guarda separado, deixa longe, porque a gente usa pouco. Esse é o 5S. Então o aluno sabe o que é o 5S. Os funcionários sabem o que precisa ser feito. Então, nossa primeira coisa mais essencial, o primeiro passo em todos, lembrar o que a pessoa já sabe. Esse é o primeiro passo da aprendizagem. Isso serve para tudo. Reconhecer e relembrar. A segunda etapa, entender. Aqui você começa com a parte de você vai ter que estudar. Entender e estudar. Entender é a capacidade de fazer sua própria interpretação dos estudos e experiências. Aqui você vai passar para o funcionário o que ele vai fazer. Você vai ensiná-lo. E o funcionário vai entender. Quais são os verbos aqui, né? O funcionário vai interpretar, ele vai comparar com o serviço que ele já fazia, sempre vai ter comparação. Quer ver quando você quer fazer alguma coisa nova dentro da empresa, né? Às vezes o funcionário fica, mas como eu fazia antigamente era mais fácil, era melhor. O funcionário vai comparar, ele vai resumir, vai classificar. Então, a segunda etapa consiste em ensinar. Esse ensinar você pode entender de vários métodos. Você pode colocar uma apresentação para ele, você pode chamar ele e dar alguma coisa para ele ler, um manual da empresa, ou você pode sentar do lado dele, lá na máquina, e ensinar para ele como é que se faz. Então, a primeira etapa, entender, o funcionário precisa ser lembrado daquilo que ele já fazia, de como ele já fazia. A segunda etapa, ele precisa aprender. E a terceira etapa, ele vai aplicar. Deixa ele fazer. Né? Não adianta eu chegar para uma pessoa e fazer assim, agora eu vou fazer uma conta aqui, uma raiz quadrada, né? Daí eu vou e faço do Richelle. E daí, agora não vou fazer mais uma Richelle. Só que eu não deixo ele fazer, né? Daí eu faço, né? E eu fico uma semana do lado dele fazendo. Não, você tem que pegar e fazer com que a pessoa aplique o conhecimento aprendido em uma situação nova ou familiar. Executar e implementar. Isso aqui falado assim, na palestra, fica meio óbvio, né? Não. Esses 3 passos são óbvios, né? São óbvios. O problema é que a gente não faz o óbvio. O problema é que a gente atropela as coisas. E a gente depois reclama que as coisas não funcionam. Não consegui,
né, vou implantar uma inovação e não consigo implantar uma inovação. Claro, você não está seguindo os passos que o cérebro precisa. Não adianta querer queimar etapas, chegar lá e jogar determinada inovação e querer que o funcionário faça. Tem mais 3 etapas aqui, só que daí a gente vai pular essas 3 etapas. Eu vou deixar com os slides, estão disponíveis, depois vai ter o endereço certinho. Eu não vou passar as outras 3 etapas. A gente, fechando com 3 etapas, já resolve a situação, tá? Resumindo, o aprendizado ocorre em etapas. Eu preciso lembrar das informações já vividas, entender os novos conhecimentos ou vivências e aplicar. As perguntinhas. Eu vou tomar uma aguinha, vocês. Agora é a vez de fazer as perguntinhas. Vou pensando. Você apoia o conhecimento das pessoas? A contagem de histórias. Aqui fala em contagem de histórias. Por que a gente fala em contagem de histórias? Porque, como a gente viu, é mais fácil uma pessoa aprender se ela tiver uma situação já vivida anteriormente. Então, sempre que você for ensinar alguma coisa, que o dono da empresa for lá conversar com uma pessoa, fica muito mais fácil de sintonizar, fica muito mais fácil da pessoa te ouvir, se você contar um caos, se você contar algo que já aconteceu, se você contar uma determinada história. De preferência a sua história, né? Quando você diz assim, eu comecei a palestra, então eu disse, eu trabalhei lá numa transportadora, a gente teve que alugar calção, contratar funcionário, vendedor, fazer tabela de preço, instalar rastreamento de satélite. Estou contando uma história. Para que eu estou contando essa história? Para que vocês, daí tem o cérebro, o neurônio espelho, vocês vão se colocar na minha posição. Pô, o cara também empreendeu, e é por isso que ele está aqui. Então, sempre que vocês contarem uma história, fica mais fácil das pessoas entenderem o que vocês querem transmitir. Tem mais? É a última de perguntinhas, prometo. Os erros durante a aprendizagem são punidos? Como você está no processo de aprendizagem, você não pode punir o erro. Você vai cercar, mas os erros vão acontecer. Você está aprendendo. Você dá tempo para as pessoas pensarem? Às vezes o cara é um chefe espetacular. Ele vem e coloca uma situação e já dá a resposta. O processo de aprendizagem precisa de tempo. Essa aqui é uma grande questão, porque existem 2 velocidades. Existe uma velocidade do negócio, o meu negócio é rápido, é dinâmico, não. Existe uma velocidade de aprendizagem, que é lento. Tá? Não existe supercomputador no cérebro de ninguém. Para aprender exige tempo. E a gente precisa dar esse tempo para as pessoas pensarem. Fazer as perguntas certas, né? Quais os valores você demonstra com a sua equipe? Questão de valores seria um tema de mais uma outra palestra. Os valores, não os valores que você fala, mas os valores que você realmente pratica, né? Como você recompensa as ideias e inovações? Você não precisa recompensar com dinheiro, mas você elogia, você reconhece, você valoriza aquela pessoa, né? Falando um pouquinho, já que a gente falou do tal dos valores, esses aqui são os valores da faculdade de ação. A gente ficou quase um ano para montar esses valores. Nós efetivamente temos paixão pela educação. Nós somos loucos por educação. A gente sabe que a educação, ela no Brasil, ela é relegada, ela não tem o devido valor que precisaria ter, e não é um problema de dinheiro, ela tem recurso, falta gestão, é diferente. E a gente sabe que com a educação a gente tem hoje, eles falam da crise lá na Europa. Vocês acham que a Europa vai pegar? O povo mais escolarizado do planeta está lá naquele lugar. Isso não tem nada. E sabe fazer de tudo. Os melhores engenheiros, os melhores escritores, está tudo lá, gente. Então, assim,
lá a educação ela é mais completa. Nos Estados Unidos a educação é mais prática, né? Mas são coisas diferentes. Nós temos paixão pela educação, acreditamos muito nisso. Aprendizagem e desenvolvimento contínuo. Eu estou com um rapaz do financeiro, que agora a gente tirou um monte de atividade dele para ele poder aprender departamento pessoal. E quando ele terminar de aprender, quando ele já tiver praticado toda a série de departamento pessoal, nós vamos arrumar uma outra coisa para ele aprender. Nós temos a nossa menina, a coordenadora administrativa, a gente, ela quer muito lecionar. Começou a fazer o mestrado agora no ano passado, aprendizado contínuo. A nossa secretária, a gente montou ela, a secretária acadêmica, mandamos ela lá para Minas Gerais em uma semana de congresso só para tratar de documentos acadêmicos. Então a gente acredita muito nisso. Valorização e respeito às pessoas, sem sombra de dúvida, né? Iniciativa e pensamento estratégico, fazer melhor a cada dia e busca constante por novos desafios. Eu sempre falo muito dos desafios, que a gente não deve falar em problema, né? Todo mundo, eu estou com um problema, estou com um problema. Não, você está com desafio. E daí, dependendo do seu foco, você vai superar aquele desafio. E sempre, os maiores obstáculos e os maiores desafios são os que fizeram a gente mais evoluir. Quanto mais desafiador, mais a gente vai aprender, mais a gente vai crescer. Colocando tudo isso, esses valores, em prática, os diferenciais da faculdade de ação. Eu tenho que fazer a propaganda da faculdade, né? Está combinado, né? Ó, nós temos inglês em todos os semestres. Hoje o inglês, assim, vou falar o que todo mundo já sabe, é bastante importante. Eu vim para Rio do Sul, porque eu falava inglês, eu não tinha dinheiro para pagar inglês, mas minha esposa fazia inglês e espanhol no sábado. Quando eu terminei a minha faculdade, eu fiquei 2 anos pagando dívida em banco, mas eu queria estudar, eu sabia que era importante estudar. Fiz o inglês, fui contratado por causa de uma obra da Nestlé aqui do seu nosso inglês a cada dele. E tinha realmente contato com pessoas de língua estrangeira. Hoje a gente tem o inglês dentro da sala de aula, dentro do horário da aula, sem pagar nada por isso. Você está dentro do seu horário, está dentro da sua aula normal. São 36 horas por semestre. Em 4 anos você sai proficiente, você sai falando o idioma inglês. Temos uma consultoria júnior, trabalhou um pouco com a associação empresarial, né, agora no ano passado, acho que foram aplicados 180 questionários em diversas empresas da região, se não me engano, 80 ou 180, eu não lembro agora certo, achei sabe. Mas a consultoria e inovação são os alunos que têm uma empresa, é uma associação dos alunos, e que prestam consultoria. Por que a gente montou essa tal dessa consultoria júnior? O aluno não está na prática. E a gente paga a bolsa aqui para o cara. A gente paga 2 tipos de bolsa. Ele tem 50% da mensalidade e ele ainda tem 50% da consultoria que ele fizer. Então a gente está com a consultoria lá no Polo Shopping, uma vez por semana, uma tarde por semana, R$420. Metade daquele 420 vai para os alunos. A outra metade é para pagar as despesas, porque eles também têm despesa, né? Isso aqui, ó, o aluno que está na consultoria júnior, ele aprende absurdo. Ele entra na empresa voando, ele sabe muito, porque ele também é bastante desafiado. Ele tem meta para cumprir, ele tem desde o próprio solidário, as próprias consultorias, a semana da gestão, que também são eles que fazem. Formação continuada dos professores. Formação continuada aqui é uma frase estranha, né? Isso aí é o seguinte: a gente treina os nossos professores. Porque professor, senhores, eu sou professor, eu fui professor 6 anos na unidade, né? Professor é um bichinho triste, sabe? Professor é uma raça. Professor funciona assim, ó. Professor conhece matemática financeira. Professor conhece recursos humanos. Professor conhece psicologia organizacional. Mas ele não conhece pedagogia. Ele não conhece andragogia, ele não sabe como as pessoas aprendem. Então o cara é muito bom em contabilidade, o professor é muito bom em administração, em marketing, ele é muito bom naquilo. Mas ele não entende, ele não estudou como é que funciona o processo de aprendizagem. Como que as pessoas aprendem? Ok, eu estou aqui na frente, eu sei bastante de tal coisa, eu sei bastante de inovação, ok. Mas eu tenho que entender como que as pessoas aprendem,
para daí poder desenvolver isso aula após aula. Eu não posso só chegar numa aula de plano de negócio e chegar no primeiro dia e dizer assim, pessoal, vamos fazer um plano de negócio. Eu não posso ir direto para a terceira etapa que é aplicar. Eu tenho que preparar isso primeiro. Então a gente pega os professores todo mês e faz uma formação continuada. A gente faz reuniões. A gente também aproveita nessa formação continuada, a gente faz um negócio bem antigo, que é chamado protoconselho de classe, que funciona, que é uma beleza. A gente senta, né, com os professores e olha aluno por aluno. Eu tenho uma foto pequenininha assim, aluno por aluno. A gente fica o dia inteiro brincando nesse negócio. Aluno por aluno, aluno por aluno. Por que a gente faz isso? Porque determinado aluno, a Bruna sempre está lá com as fotos. Porque determinado aluno, a gente já pegou aluno assim, aluno que só tirava nota baixa, só tirava nota baixa. E daí os professores não conseguiam entender por que ele tirava nota baixa. Porque na aula ele ia muito bem. E chegava na prova e tirava nota baixa. E daí a gente pega isso separado. Quando o aluno está passando lá no corredor, a gente fica lá nos corredores, a gente fica lá fazendo tudo, antes da aula, depois da aula, a gente está lá fazendo bagunça. E daí a gente sabe que o ICL não está indo bem, não está indo legal. Sem ninguém perceber, eu vou lá e chamo o ICL. Chama ele, ninguém percebe. Eu chamo ele no cantinho, não está com nota, não está legal, o que está acontecendo? E daí teve um rapaz, um caso, são vários casos. Teve um caso que o rapaz disse assim, professor, aqui, eu não tenho internet em casa. E daí eu não consigo, não pode falar o nome, eu não consigo pegar o material que o professor bota na internet para estudar no final de semana. Eu não tenho internet em casa. E daí eu disse assim para ele, então tu vai fazer o seguinte, tu vem 15 minutos mais cedo para a aula, tu passa ali na fotocópia, eu vou deixar avisado para o rapaz da fotocópia, ele vai entrar na página dos professores, vai baixar o material, vai imprimir o material para ti. Todo dia antes da aula, se tiver material novo, ele vai imprimir e tu paga o xerox. Então, né, vai ter que pagar hoje para a fotocópia, né? Foi absurda a diferença desse rapaz. Chegou no final do ano, ele fez o Enem e passou no ProUni. Pegou uma bolsa de 100%. Hoje ele estuda de graça, porque ele é muito inteligente. Ele fez o ProUni e são poucas bolsas, tá, de 100%. Nós temos 64 bolsas esse ano. Eu tenho 5 bolsas de 100%. Ele pegou uma bolsa de 100%, ele é muito inteligente e era um cara que estava tirando nota muito baixa. Então, aqui na formação continuada, a gente faz isso também. Aproveita para fazer o conselho de classe. O trabalho interdisciplinar também é um negócio bastante legal. Funciona assim, os alunos eles têm as aulas deles na normal. Esse trabalho é um trabalho que envolve todas as disciplinas. Então ele está lá no quinto semestre, ele tem tais disciplinas. Ele forma uma equipe de 3 ou 5 alunos, tem que ir numa empresa, de acordo com aquelas disciplinas que ele está fazendo, ele tem que ir lá na empresa e fazer uma pesquisa e fazer alguma proposta de melhoria, ou inovar, ou trabalhar desenvolvendo cidade, depende. Cada semestre é um trabalho diferente. Isso aqui é para quê? Para fazer a integração entre as disciplinas, e aqui, de forma bem tranquila, a gente já vai preparando o aluno para fazer o TCC. Nós temos trabalhos, esse tipo de trabalho aqui interdisciplinar, nós temos alguns trabalhos que foram apresentados aqui, melhor do que trabalho de TCC. Então, mas é de uma forma bem tranquila, o aluno vai, durante todo o semestre, o aluno recebe o apoio de todos os professores para fazer um pouco de fundamentação teórica, para fazer a pesquisa dele, ir na empresa, visitar, propor melhorias. É fantástico, é muito legal. O foco do curso, eu já falei, que o foco do curso de administração é inovação. O foco do curso de contabilidade é controladoria. E o curso de marketing, o foco dele é vendas. Então, assim, por que você precisa ter o foco do curso? Lá na contabilidade, todos os professores que passarem pela Bruna vão se preocupar dentro da sua disciplina com o foco do curso, controladoria. Então, ele sempre que ele estiver falando da disciplina dele, ele vai linkar isso com controladoria. Quando o cara se formar no curso de contábeis, além de ele conhecer e dominar as técnicas contábeis, ele vai ter que ser muito bom em controladoria, porque ele já está de saco cheio de todo professor
trazer isso para ele. Porque é muito importante, as empresas precisam. O que é controladoria? Controladoria é o financeiro com a contabilidade envolvida. Toda empresa precisa de um controlador, precisa de um controle. Não um alto cargo, mas precisa ter a contabilidade na mão. A contabilidade é o braço direito do presidente de qualquer empresa. E daí nós temos também pesquisa e iniciação científica. Também é uma bolsa, são 10 bolsas de 30%. O aluno quer um determinado professor e tem uma pesquisa e publicação de artigo em revista de determinado tema também, sempre voltado ao foco do curso. O aluno que faz pesquisa, ele tem que estudar um pouquinho mais. Ele também desconta. Também é uma pessoa muito diferenciada. Esses são os diferenciais da Faculdade de Ação. Então, concluindo o que a gente falou para fechar os nossos 60 minutos. 4 verbos importantes: medir os resultados, acompanhar as pessoas, inovar continuamente e todos podem aprender. Muito obrigado pela atenção. Eu tenho também as referências que estão aí e os meus contatos. Eu trabalho, tenho uma consultoria chamada B3G, que é esse site aqui. B3G porque são 4 sócios, né? É o Bittencourt, Giva, Grazi e Gerber. Eles formaram o B3G. E daí tem alguns dados de contato. Essa palestra está nesse site também. Pode ficar para responder as perguntas em casa, né?